Fala, Arete, sejam bem-vindos ao último episódio da CLT. E hoje nós vamos dos artigos 896b até o artigo 922. E se você estiver curtindo nossos episódios, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos novos episódios. E vamos lá, galera, para esse último episódio. Artigo 896b. Aplicam-se ao recurso de revista, no que couber, as normas do Código de Processo Civil relativas ao julgamento dos recursos extraordinário e especial repetitivos. Artigo 896-C. Quando houver multiplicidade de recursos de revista fundados em idêntica questão de direito, a questão poderá ser afetada à seção especializada em dissídios individuais ou ao tribunal pleno, por decisão da maioria simples dos seus membros, mediante requerimento de um dos ministros que compõem a seção especializada, considerando a relevância da matéria ou a existência de entendimentos divergentes entre os ministros dessa seção ou das turmas do tribunal. Parágrafo 1º. O presidente da turma ou da seção especializadas, por indicação dos relatores, afetará um ou mais recursos representativos da controvérsia para o julgamento pela seção especializada em dissídios individuais ou pelo tribunal pleno, sob o rito dos recursos repetitivos. Parágrafo 2º. O presidente da turma ou da seção especializada que afetar processo para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos deverá expedir comunicação aos demais presidentes de turma ou de seção especializadas, que poderão afetar outros processos sobre a questão para julgamento conjunto, a fim de conferir ao órgão julgador visão global da questão. Parágrafo 3º. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho oficiará aos presidentes dos tribunais regionais do trabalho para que suspendam os recursos interpostos em casos idênticos aos afetados como recursos repetitivos, até o pronunciamento definitivo do Tribunal Superior do Trabalho. Parágrafo 4º. Caberá ao presidente do tribunal de origem admitir um ou mais recursos representativos da controvérsia, os quais serão encaminhados ao Tribunal Superior do Trabalho, ficando suspensos os demais recursos de revista até o pronunciamento definitivo do Tribunal Superior do Trabalho. Parágrafo 5º. O relator do Tribunal Superior do Trabalho poderá determinar a suspensão dos recursos de revista ou de embargos que tenham como objeto controvérsia idêntica do recurso afetado como repetitivo. Parágrafo 6º. O recurso repetitivo será distribuído a um dos ministros membros da seção especializada ou do tribunal pleno e a um ministro revisor. Parágrafo 7º. O relator poderá solicitar aos tribunais regionais do trabalho informações a respeito da controvérsia a serem prestadas no prazo de 15 dias. Parágrafo 8º. O relator poderá admitir manifestação de pessoa, órgão ou entidade com interesse na controvérsia, inclusive como assistente simples, na forma da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, o Código de Processo Civil. Galera, mas o Código de Processo Civil hoje é a Lei 13.105, hein? Parágrafo 9º. Recebidas as informações e, se for o caso, após cumprido o disposto no parágrafo 7º deste artigo, terá visto o Ministério Público pelo prazo de 15 dias. Parágrafo 10. Transcorrido o prazo para o Ministério Público e remetida cópia do relatório aos demais ministros, o processo será incluído em pauta na sessão especializada ou no Tribunal Pleno, devendo ser julgado com preferência sobre os demais feitos. Parágrafo 11. Publicado o acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, os recursos de revista sobrestados na origem, inciso 1, terão seguimento denegado na hipótese de o acórdão recorrido coincidir com a orientação a respeito da matéria no Tribunal Superior do Trabalho, ou, inciso 2, serão novamente examinados pelo Tribunal de Origem na hipótese de o acórdão recorrido divergir da orientação do Tribunal Superior do Trabalho a respeito da matéria. Parágrafo 12. Na hipótese prevista no inciso 2 do parágrafo 11 deste artigo, mantida a decisão divergente pelo Tribunal de Origem, far-se-á o exame de admissibilidade do recurso de revista. Parágrafo 13.
Caso a questão afetada e julgada sob o rito dos recursos repetitivos também contenha questão constitucional, a decisão proferida pelo Tribunal Pleno não obstará ao conhecimento de eventuais recursos extraordinários sobre a questão constitucional. Parágrafo 14. Aos recursos extraordinários interpostos perante o Tribunal Superior do Trabalho, será aplicado o procedimento previsto no Código de Processo Civil, cabendo ao presidente do Tribunal Superior do Trabalho selecionar um ou mais recursos representativos da controvérsia e encaminhá-los ao Supremo Tribunal Federal, sobrestando os demais até o pronunciamento definitivo da Corte. Parágrafo 15. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho poderá oficiar os tribunais regionais do trabalho e os presidentes das turmas e da seção especializada do tribunal para que suspendam os processos idênticos aos selecionados como recursos representativos da controvérsia e encaminhados ao Supremo Tribunal Federal até o seu pronunciamento definitivo. Parágrafo 16. A decisão firmada em recurso repetitivo não será aplicada aos casos em que se demonstrar que a situação de fato ou de direito é destinada das presentes do processo julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Parágrafo 17. Caberá a revisão da decisão firmada em julgamento de recursos repetitivos quando se alterar a situação econômica, social ou jurídica, caso em que será respeitada a segurança jurídica das relações firmadas sob a égide da decisão anterior, podendo o Tribunal Superior do Trabalho modular os efeitos da decisão que a tenha alterado. Artigo 897. Cabe agravo no prazo de 8 dias. A linha A, de petição das decisões do juiz ou presidente nas execuções. A linha B, de instrumento dos despachos que denegarem a interposição de recursos. Parágrafo 1º. O agravo de petição só será recebido quando o agravante delimitar justificadamente as matérias e os valores impugnados, permitida a execução imediata da parte remanescente até o final, nos próprios autos ou por carta de sentença. Parágrafo 2º. O agravo de instrumento interposto contra o despacho que não receber o agravo de petição não suspende a execução da sentença. Parágrafo 3º. Na hipótese da linha A deste artigo, o agravo será julgado pelo próprio tribunal, presidido pela autoridade recorrida, salvo se tratar de decisão de juiz do trabalho de primeira instância ou de juiz de direito, quando o julgamento competirá a uma das turmas do tribunal regional a que estiver subordinado o prolator da sentença, observado o disposto no artigo 679, a quem este remeterá as peças necessárias para o exame da matéria controvertida, em autos apartados ou nos próprios autos, se tiver sido determinada a extração de carta de sentença. Parágrafo 4º. Na hipótese da linha B deste artigo, o agravo será julgado pelo tribunal que seria competente para conhecer o recurso cuja interposição foi denegada. Parágrafo 5º. Sob pena de não conhecimento, as partes promoverão a formação do instrumento do agravo de modo a possibilitar, caso provido, o imediato julgamento do recurso denegado, instruindo a petição de interposição. Inciso 1. Obrigatoriamente, com cópias da decisão agravada, da certidão da respectiva intimação, das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado, da petição inicial, da contestação, da decisão originária, do depósito recursal referente ao recurso que se pretende destrancar, da comprovação do recolhimento das custas e do depósito recursal a que se refere o parágrafo 7º do artigo 899 desta consolidação. Inciso 2. Facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis ao deslinde da matéria de mérito controvertida. Parágrafo 6º. O agravado será intimado para oferecer resposta ao agravo e ao recurso principal, instruindo-a com as peças que considerar necessárias ao julgamento de ambos os recursos. Parágrafo 7º. Provido o agravo, a turma deliberará sobre o julgamento do recurso principal, observando-se, se for o caso, daí em diante, o procedimento relativo a esse recurso. Parágrafo 8º. Quando o agravo de petição versar apenas sobre as contribuições sociais,
O juiz da execução determinará a extração de cópias das peças necessárias, que serão autuadas em apartado, conforme dispõe o parágrafo 3º, parte final, e remetidas à instância superior para apreciação após contraminuta. Artigo 897-A. Caberão embargos de declaração da sentença ou acórdão, no prazo de 5 dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira audiência ou sessão subsequente à sua apresentação, registrado na certidão, admitido efeito modificativo da decisão nos casos de omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso. Parágrafo 1º. Os erros materiais poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento de qualquer das partes. Parágrafo 2º. Eventual efeito modificativo dos embargos de declaração somente poderá ocorrer em virtude da correção de vício da decisão embargada e desde que ouvida a parte contrária, no prazo de 5 dias. Parágrafo 3º. Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos por qualquer das partes, salvo, quando intempestivos, irregular a representação da parte ou ausente a sua assinatura. Artigo 898. Das decisões proferidas em dissídio coletivo que afete a empresa de serviço público, ou, em qualquer caso, das proferidas em revisão, poderão recorrer, além dos interessados, o presidente do tribunal e a Procuradoria da Justiça do Trabalho. Artigo 899. Os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito meramente devolutivo, salvo as exceções previstas neste título, permitida a execução provisória até a penhora. Parágrafo 1º. Sendo a condenação de valor até 10 vezes o salário mínimo regional, nos dissídios individuais, só será admitido o recurso inclusive ou extraordinário, mediante prévio depósito da respectiva importância, transitada em julgado a decisão recorrida, ordenar-se-á o levantamento imediato da importância de depósito, em favor da parte vencedora, por simples despacho do juiz. Parágrafo 2º. Tratando-se de condenação de valor indeterminado, o depósito corresponderá ao que for arbitrado, para efeito de custas, pela junta ou juízo de direito, até o limite de 10 vezes o salário mínimo da região. Parágrafo 3º. Revogado. Parágrafo 4º. O depósito recursal será feito em conta vinculada ao juízo e corrigido com os mesmos índices da poupança. Parágrafo 5º. Revogado. Parágrafo 6º. Quando o valor da condenação ou o arbítrio para fins de custas exceder o limite de 10 vezes o salário mínimo da região, o depósito para fins de recurso será limitado a este valor. Parágrafo 7º. No ato de interposição do agravo de instrumento, o depósito recursal corresponderá a 50% do valor do depósito do recurso ao qual se pretende destrancar. Parágrafo 8º. Quando o agravo de instrumento tem finalidade de destrancar recurso de revista que se insurge contra a decisão que contraria a jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho, consubstanciada nas suas súmulas ou em orientação jurisprudencial, não haverá obrigatoriedade de se efetuar o depósito referido no parágrafo 7º deste artigo. Parágrafo 9º. O valor do depósito recursal será reduzido pela metade para as entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempregadores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Parágrafo 10. São isentos do depósito recursal os beneficiários da justiça gratuita, as entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial. Parágrafo 11. O depósito recursal poderá ser substituído por fiança bancária ou seguro-garantia judicial. Artigo 900. Interposto o recurso, será notificado o recorrido para oferecer suas razões, por prazo igual ao que tiver tido o recorrente. Artigo 911. Sem prejuízo dos prazos previstos neste capítulo, terão as partes vistas dos autos em cartório ou na secretaria. Parágrafo único. Salvo quando estiver correndo prazo comum, aos procuradores das partes será permitido ter vista dos autos fora do cartório ou secretaria. Artigo 902. Revogado. Capítulo 7 da aplicação das penalidades.
Artigo 903. As penalidades estabelecidas no título anterior serão aplicadas pelo juiz ou tribunal que tiver de conhecer da desobediência, violação, recusa, falta ou coação ex officio ou mediante representação de qualquer interessado ou da Procuradoria da Justiça do Trabalho. Artigo 904. As sanções em que incorrerem as autoridades da Justiça do Trabalho serão aplicadas pela autoridade ou tribunal imediatamente superior, conforme o caso, ex officio ou mediante representação de qualquer interessado ou da Procuradoria. Parágrafo único. Tratando de membro do Tribunal Superior do Trabalho, será competente para a imposição de execuções o Conselho Federal. Parágrafo 2º. Revogado. Artigo 905. Tomando conhecimento do fato imputado, o juiz ou tribunal competente mandará notificar ao acusado para apresentar, no prazo de 15 dias, defesa por escrito. Parágrafo 1º. É facultado ao acusado, dentro do prazo estabelecido neste artigo, requerer a produção de testemunhas até ao máximo de 5. Nesse caso, será marcada a audiência para a inquirição. Parágrafo 2º. Findo o prazo de defesa, o processo será imediatamente concluído para julgamento, que deverá ser proferido no prazo de 10 dias. Artigo 906. Da imposição das penalidades a que se refere este capítulo, caberá recurso ordinário para o Tribunal Superior no prazo de 10 dias, salvo se a imposição resultar de dissídio coletivo, caso em que o prazo será de 20 dias. Artigo 907. Sempre que o infrator incorrer em pena criminal, far-se-á remessa das peças necessárias à autoridade competente. Artigo 908. A cobrança das multas estabelecidas neste título será feita mediante executivo fiscal, perante o juiz competente para a cobrança de dívida ativa da Fazenda Pública Federal. Parágrafo único. A cobrança das multas será promovida no Distrito Federal e nos estados em que funcionarem os tribunais regionais pela Procuradoria da Justiça do Trabalho, e nos demais estados, de acordo com o disposto no Decreto-Lei nº 960, de 17 de dezembro de 1938. Capítulo 8. Disposições finais. Artigo 909. A ordem dos processos no Tribunal Superior do Trabalho será regulada em seu regimento interno. Artigo 910. Para os efeitos deste título, equiparam-se aos serviços públicos os de utilidade pública, bem como os que forem prestados em armazéns de gêneros alimentícios, açougues, padarias, leiterias, farmácias, hospitais, minas, empresas de transportes e comunicações, bancos e estabelecimentos que interessem à segurança nacional. Título 11. Disposições finais e transitórias. Estamos acabando, galera. Vamos lá. Artigo 911. Essa consolidação entrará em vigor em 10 de novembro de 1943. Artigo 912. Os dispositivos de caráter imperativo terão aplicação imediata às relações iniciadas, mas não consumadas, antes da vigência desta consolidação. Artigo 913. O Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio expedirá instruções, quadros, tabelas e modelos que se tornarem necessários à execução desta conciliação. Parágrafo único. O Tribunal Superior do Trabalho adaptará ao seu regimento interno e o dos Tribunais Regionais do Trabalho as normas contidas nesta consolidação. Artigo 914. Continuarão em vigor os quadros, tabelas e modelos aprovados em virtude de dispositivos não alterados pela presente consolidação. Artigo 915. Não serão prejudicados os recursos interpostos com apoio em dispositivos alterados em cujo prazo para interposição esteja em curso a data da vigência desta consolidação. Artigo 916. Os prazos de prescrição fixados pela presente consolidação começarão a correr da data da vigência desta, quando menores do que os previstos pela legislação anterior. Artigo 917. O Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio marcará prazo para a adaptação dos atuais estabelecimentos às exigências contidas no capítulo de Higiene e Segurança do Trabalho. Compete ainda
aquela autoridade fixar os prazos dentro dos quais, em cada estado, entrará em vigor a obrigatoriedade do uso da carteira profissional para os atuais empregados. Parágrafo único. O ministro do Trabalho, Indústria e Comércio fixará, para cada estado e quando julgar conveniente, o início da vigência de parte ou de todos os dispositivos contidos no capítulo da Segurança e da Medicina do Trabalho. Artigo 918. Enquanto não for expedida a Lei Orgânica da Previdência Social, competirá ao presidente do Tribunal Superior do Trabalho julgar os recursos interpostos com apoio no artigo 1º, a linha C, do Decreto-Lei nº 3.710, de 14 de outubro de 1941, cabendo o recurso de suas decisões nos termos do disposto no artigo 734, a linha B, desta consolidação. Parágrafo único. Ao diretor do Departamento de Previdência Social, incumbirá presidir as eleições para a constituição dos conselhos fiscais dos institutos e caixas de aposentadoria e pensões e julgar, com recurso para a instância superior, os recursos sobre matéria técnico-administrativa dessas instituições. Artigo 919. Ao empregado bancário, admitido até a data de vigência da presente lei, fica assegurado o direito à aquisição da estabilidade nos termos do artigo 15 do Decreto nº 24.615, de 9 de julho de 1934. Artigo 920. Enquanto não forem constituídas as confederações ou, na falta destas, a representação de classes econômicas ou profissionais que derivar da indicação desses órgãos ou dos respectivos presidentes, será suprida por equivalente designação ou eleição realizada pelas correspondentes federações. Artigo 921. As empresas que não estiverem incluídas no enquadramento sindical em que trata o artigo 577 poderão firmar contratos coletivos de trabalho com os sindicatos representativos da respectiva categoria profissional. Artigo 922. O disposto no artigo 301 regerá somente as relações de empregos iniciadas depois da vigência desta consolidação. Galera, chegamos ao fim da CLT, o Decreto-Lei número 5.452. Foram 49 episódios até chegarmos ao fim. Se você chegou até aqui, meus parabéns, meta cumprida e muito obrigado pela audiência. Até a próxima. E compartilhe com seus amigos, com todo mundo. Até a próxima. Tchau!